Fala, gente boa! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Quem pergunta quer saber. E no vídeo de hoje, como prometido, estaremos começando uma série de vídeos sobre o livro de Apocalipse, aonde estaremos trazendo informações acerca desse livro tão importante na nossa Bíblia, para que você possa estar compreendendo esse livro, sua composição, sua estrutura. E lembrando que os vídeos sobre o Apocalipse sairão sempre às terças e quintas-feiras. Então é importante que você esteja ligado, que você não esqueça de ativar o sininho para que você sempre, quando tiver um vídeo novo, você receber a notificação. Então, terças e quintas-feiras, aqui no nosso canal, informações acerca do livro de Apocalipse. E aí, como o assunto é um assunto muito denso, muito grande, é importante que você traga um caderno para que você faça suas anotações. Como eu estou trazendo as minhas colinhas para que nós possamos trazer as maiores informações sobre esse livro. Então é bom que você anote para que quando eu terminar esse vídeo, você reveja as informações e assim possa fixar melhor as informações. E eu quero aproveitar, já no início do vídeo, te pedir para que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar aí atento às nossas informações e que você também deixe o seu comentário aqui embaixo da descrição do vídeo para que nós possamos ter esse feeling para ver se nós estamos aí nos entendendo, tá bom, gente boa? Bem, dadas as informações, vamos lá para o vídeo de hoje. Bem, eu quero começar então esse nosso vídeo desmificando aquela história, que talvez seja também a sua, de achar que o Apocalipse é um livro obscuro, é um livro velado, é um livro secreto. Então, eu quero começar desmificando essa ideia, porque o livro de Apocalipse, ele compreende em toda a história da Bíblia o final da história. O livro de Apocalipse é aquilo que comumente chamamos de spoiler. O Apocalipse ele vai nos revelar como a história da humanidade e da igreja termina. Então, um livro que se propõe a revelar o final da história, esse livro não pode ser um livro vedado, um livro obscuro. Assim como Gênesis tem na sua composição a responsabilidade de nos informar o início das coisas. Gênesis é o livro do início. É lá em Gênesis que nós vemos o início do universo, é em Gênesis que vemos o início da humanidade, é em Gênesis que nós vemos o início das civilizações, é em Gênesis que nós vemos o início da família, do pecado, porque Gênesis ele se atém a nos relatar o início das coisas, como tudo começou. O Apocalipse, em contrapartida, é o livro do final. É o Apocalipse que vai nos falar qual é o final da humanidade, qual é o final da igreja, qual é o final do pecado, qual é o final do diabo. Então, o livro de Apocalipse, ele não pode ser, como muitos pensam, um livro vedado, um livro obscuro. E para reforçar essa informação de que o Apocalipse não é um livro obscuro, nós podemos ver isso no próprio nome, Apocalipse. Por quê? Porque o nome Apocalipse, ele é composto, primeiro, de duas palavras gregas. Você tem no livro de Apocalipse, no nome Apocalipse, o prefixo apô. O prefixo apô, no grego, ele tem uma ideia, ele tem um significado de tirado de, para fora de, para longe de. Então, apô, que é o prefixo do nome Apocalipse, apô, ele tem um significado de tirado de, para fora de, para longe de. E acompanhado de apô, nós temos a palavra calipto, uma outra palavra grega, que significa sombra. Então, quando você junta o prefixo apô, que significa para longe de, para fora de, retirado de, com calipto, que significa sombra, você tem a palavra tirados da sombra, para fora da sombra, longe da sombra.
Então, aquilo que está tirado da sombra, aquilo que está fora da sombra, aquilo que está retirado da sombra, é aquilo que está sendo revelado. Este é o propósito do Apocalipse. Então, essa mistificação que as pessoas têm acerca do livro de Apocalipse, e muitos, por isso, não leem o livro de Apocalipse achando que ele é um livro obscuro, não tem nenhum tipo de significado. Por quê? Como eu falei, primeiro, porque Apocalipse ele é o livro que revela o final da história, Gênesis é o início da história e Apocalipse é o final da história. Não haveria sentido algum uma história sem final ou um final obscuro, né? Você então, para entender toda a história, você precisa entender o seu final, e Apocalipse se propõe a explicar o final da história, e o próprio nome de Apocalipse tem um significado tirado da sombra, para fora da sombra, retirado da sombra, ou seja, aquilo que é tirado, retirado para longe da sombra, é aquilo que é revelado. Então esse é o propósito do Apocalipse. Então essa é a primeira informação que eu quero que você entenda. Ainda falando do Apocalipse, o Apocalipse ele tem 4 escolas interpretativas. Existem 4 perspectivas acerca do livro de Apocalipse, ou 4 visões interpretativas sobre o Apocalipse. A primeira é a visão futurista. A visão futurista é aquela visão que diz que todas as coisas do livro do Apocalipse tem a ver com o futuro. A visão futurista é aquela visão que, deixa eu ver aqui na minha colinha, a visão futurista é a visão que vai pegar todos os eventos do Apocalipse, ou a grande parte dela. Na verdade, a visão futurista, ela diz que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, até o capítulo de número 22, ainda não aconteceu. Então, a visão futurista, que é uma escola interpretativa do Apocalipse, vê o livro como profético, e os eventos arrolados do capítulo 4 ao capítulo 22, dentro da visão futurista, ainda hão de acontecer. Uma outra escola interpretativa do Apocalipse é a escola histórica. A escola histórica do livro de Apocalipse vê o livro como uma análise histórica dos tempos apostólicos. Então, a visão histórica do livro de Apocalipse, ou seja, a interpretativa histórica, aqueles que interpretam o Apocalipse como sendo uma história, diz que o livro de Apocalipse é uma análise histórica dos tempos apostólicos. Uma terceira escola interpretativa do Apocalipse é a história preterista. A história preterista é aquela história, é aquela visão que diz que os eventos do livro do Apocalipse já ocorreram. Preterista, pretérito, passado. Então, se a futurista diz que os eventos do capítulo 4 ao 22 ainda vão acontecer, se a historicista diz que o Apocalipse é uma análise dos tempos apostólicos, a preterista diz que não, que os eventos do Apocalipse já ocorreram. E nós temos uma quarta escola interpretativa do Apocalipse, que é a história, que é a escola idealista. A escola idealista vê o livro do Apocalipse como uma representação da luta do bem contra o mal. Então perceba, esse livro ele é tão importante que ao longo da história 4 escolas de interpretação se levantam para tentar trazer uma luz acerca do Apocalipse. Então, recapitulando, 4 escolas. A futurista, que diz que os eventos do capítulo 4 ao capítulo 22 ainda vão acontecer. A preterista, que coloca todos os eventos do livro no passado, ou seja, já aconteceu. A historicista, que diz que o livro do Apocalipse é uma análise da igreja primitiva e dos tempos apostólicos. E a escola idealista, que diz que o Apocalipse é uma representação da luta entre o bem e o mal. Essas informações, você encontra
repausos nela? Sim, essas interpretações, ao longo da história, têm sido trabalhadas nas academias. Outra coisa importante acerca do livro de Apocalipse é que a palavra Apocalipse, ela se tornou sinônimo de catástrofe. Quando nós falamos de fim de mundo, quando nós falamos sobre fim das coisas, automaticamente é associado a essa palavra catástrofe. Então, a humanidade, o cinema, interpreta o fim das coisas ou o fim dos tempos como algo ruim. O Apocalipse não. Ao contrário do que muitos pensam, o Apocalipse não vê o fim das coisas como uma catástrofe. O Apocalipse não vê o fim das coisas, ou o fim do mundo, ou o tempo do fim, como algo ruim. Como o Apocalipse, então, qual é a perspectiva do Apocalipse acerca do tempo do fim? Bem, o Apocalipse interpreta o tempo do fim de três maneiras. Primeiro, dentro do livro de Apocalipse, na perspectiva apocalíptica, o tempo do fim é um cumprimento profético. O Apocalipse entende que o tempo do fim é um cumprimento profético. É o ápice das profecias ditas na Bíblia em toda a sua construção. E quando chega no livro de Apocalipse, os eventos do Apocalipse, todos os eventos relacionados no Apocalipse, ele interpreta como um cumprimento profético. Então, enquanto o mundo interpreta o Apocalipse ou o tempo do fim como catástrofe, o Apocalipse interpreta o tempo do fim como um cumprimento profético. Não tem como ser isolado das profecias. A segunda perspectiva do Apocalipse sobre o tempo do fim, ao contrário do mundo, o mundo acha que o tempo do fim é catastrófico, que o tempo do fim é algo ruim. O Apocalipse interpreta o tempo do fim como uma transição, como um passar de bastão. O Apocalipse encara a história do mundo assim. Houve um tempo em que o homem dominou, houve um tempo em que o pecado dominou, houve um tempo em que Satanás dominou, mas quando chega no Apocalipse, é um período de transição. Sai o mal e entra o bem, sai as trevas e entra a luz, sai a doença e entra a saúde, sai a guerra e entra a paz. Então o livro de Apocalipse interpreta o tempo do fim como um período de transição. Sai o governo humano, entra o governo messiânico. É um período de transição. O Apocalipse interpreta o fim dos tempos não como calamidade, catástrofe ou coisa do gênero, como o mundo interpreta. O Apocalipse interpreta o tempo do fim como um cumprimento profético e como um período de transição, aonde o domínio do mundo é passado para Cristo e para a sua igreja. A terceira maneira como o Apocalipse vê o fim do mundo ou o fim dos tempos, como um novo começo para todas as coisas. Um novo começo para todas as coisas. Se você pegar o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, o próprio Deus vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. No Apocalipse você vê novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Você vê um novo governo, um novo rei. Então é um período de um novo começo para todas as coisas. Olha que interessante. A maneira como o Apocalipse encara o fim do tempo, o fim do mundo. Não como catástrofe, praga, embora ele relate isso, embora nós encontramos isso no livro de Apocalipse, eventos assim como dessa dimensão, mas o Apocalipse não encara
o fim do tempo como algo ruim, mas como um período de cumprimento profético, como um período de transição e como um período de novos começos em todas as coisas. A terceira informação que eu quero trazer para você nesse nosso vídeo de hoje é que o livro de Apocalipse, as palavras-chave que você encontra no livro de Apocalipse são essas: transcendente, descendente de Jesus, são palavras-chave. Outra coisa que você tem que entender sobre o livro de Apocalipse é que você encontra 3 gêneros literários nesse livro. 3 gêneros literários nesse livro. Primeiro gênero literário que você encontra nesse livro é o gênero profético. O Apocalipse, ele está recheado de profecias. Então você encontra um gênero profético. Você encontra profecias no Apocalipse. Você tem profecia acerca da terra, profecia acerca da igreja, profecia acerca do inimigo. Então, o primeiro gênero literário que você encontra no livro de Apocalipse é o gênero profético. O segundo gênero literário que você encontra no livro de Apocalipse é o gênero epistolar. Por quê? Porque você encontra no livro de Apocalipse, nos seus 2 primeiros capítulos, cartas sendo escritas. Jesus chega a João, que está na ilha de Patmos, e é interessante nós falarmos um pouco sobre Patmos. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João é o último dos apóstolos vivos, na verdade é o único vivo na ocasião em que está sendo escrito o Apocalipse. A data que você tem do livro de Apocalipse é entre 96 a 98 depois de Cristo. João é o último representante do colegiado apostólico e João está exilado na ilha de Pátimo. O imperador responsável pelo exílio de João na ilha de Pátimo é o imperador Domiciano. Domiciano, ele assume o governo do mundo em 81. Domiciano foi um homem cruelíssimo. Ele entrou para a história como sendo o segundo Nero, um homem muito cruel, e ele emplaca uma perseguição muito grande ao cristianismo. E como João é o representante maior do cristianismo vivo, ele é exilado na ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo é uma pequena ilha rochosa, vulcânica, ali no Mar Egeu. Não é uma colônia de férias, mas sim um presídio. E é lá nesse local que João está exilado. É nesse local que João recebe a revelação de Deus para escrever o livro de Apocalipse. Então, ele tem um gênero epistolar. Por quê? Porque nos 2 primeiros capítulos, João é orientado por Jesus a escrever 7 cartas e enviá-las, essas cartas, às 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. São 7 igrejas e você vai encontrá-las no capítulo 1 e no capítulo 2. Então você vai encontrar, e por isso que ele tem ele também, além de ser um gênero profético, ele tem um gênero epistolar. O terceiro gênero literário que você encontra é o gênero apocalíptico. E aí nós vamos falar mais sobre esse gênero apocalíptico nos demais vídeos que vão ser gravados aí para frente, tá bom, gente boa? Então, para esse vídeo, as informações que eu quero trazer para você são essas. Apocalipse não é um livro velado, nem tampouco um livro obscuro. Pelo contrário, a sua proposta é de revelar o final da história. Apocalipse é um livro onde você tem 4 escolas interpretativas: futurista, preterista, historicista, idealista, cada uma trazendo um conceito sobre o livro. Você tem 3 gêneros literários dentro do livro. Você tem o gênero profético, o gênero epistolar e o gênero apocalíptico. Tá certo, gente boa? Vamos ficando por aqui com essas informações, para dar um gostinho de quero mais, né? Para você acompanhar os próximos vídeos.
e que nós estaremos trazendo mais informações do livro. Nós iremos aprofundar no livro de Apocalipse. Nós iremos trabalhar a questão dos selos, das trombetas, as figuras enigmáticas das duas testemunhas. Iremos trabalhar a questão do anticristo, do falso profeta e essas figuras tão faladas e anunciadas no livro de Apocalipse, que suscitam tantas dúvidas no imaginário cristão. Mais uma vez, eu te peço, se você gostou do nosso vídeo, se você entendeu, compartilhe, deixe o seu like, faça o seu comentário, deixe a sua pergunta, que é super importante aqui para o nosso canal. Tá certo, gente boa? Até a próxima, fique com Deus e tamo junto. Valeu, gente boa!